Oi, bom dia, pessoal. Dá um tempinho aqui para o Instagram avisar vocês que eu tô ao vivo. Conforme combinei com vocês ontem, muita gente perguntando e pedindo para eu falar mais sobre esse processo de experiência. E aí eu resolvi voltar e abrir de novo esse ciclo aqui de conversas nossas, porque agora eu tô instalada. Oi, Giza, bom dia. Agora eu tô instalada, ó. Os quadros não estão ainda fixados todos, mas aos pouquinhos a gente vai entrando. Bom dia, Mirna. Neide, esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem, porque aí todo mundo fica alinhado, né? Com a mesma conversa. Então, vocês pediram pra mim pra falar mais, né, sobre esse espaço, sobre esse lugar aí da experiência, né? O que é a experiência? O mundo mudou, gente. Finalmente o mundo mudou. Eu já falei disso aqui outro dia, mas eu vou falar um pouquinho mais, vou entrar um pouquinho mais. Olha quem tá aí, Felipe. Ai, que saudade de você. A gente tá na era do ser, gente, não mais a era do ter, né? Durante muitos anos a gente viveu nesse capitalismo louco, né? Nesse período da Revolução Industrial, se a gente revisita a história, a gente entende um pouquinho melhor o que aconteceu. E as pessoas eram, né, até muito pouco tempo, e seria até agora, na verdade, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento planetário que a gente viveria daqui uns 10 anos, mas a pandemia acelerou tudo isso, né? Então, esse período de pandemia, a gente passou a ficar recluso e a gente teve que se olhar. Teve quem não fez isso, teve quem teve a oportunidade de se olhar e não fez essa escolha, né? E ficou nesse lugar, né, de achar que as coisas estão complicadas, não que seja fácil, né? Não vou dizer que esse processo que a gente está vivendo é um processo que não passa pelo desconforto. As grandes mudanças, os grandes saltos quânticos que a gente pode dar passam pelo desconforto. É quando a gente está no nível do desconforto máximo que a gente se percebe no caos criativo, né? Aquele caos que realmente cria e que permite que a gente mude de um espaço para o outro, muitas vezes numa fração de segundo, de um momento, né? E o que eu percebo hoje nessa era, né, que é a era do ser e não mais a era do ter, é que isso cobra da gente, não vou dizer cobra no sentido do peso, né? Mas cobra da gente no sentido de um comprometimento. O que eu tô fazendo com a minha vida agora? Como é que eu vou vivenciar e furar essa arrebentação desse processo, desse período que a gente está vivendo, se eu realmente não tiver conhecimento de causa, né? O conhecimento de causa não é o ponto de informação que eu acesso. E aí que a gente entra nesse lugar e nesse espaço da experiência. E eu vou falar bastante disso porque eu criei uma classe que acontece agora no dia 1º e que eu tô trazendo uma proposta completamente nova, que é levar vocês para além dessa classe, né? Então a gente vai ter 21 dias de experiência para aplicar as ferramentas que a gente vai acessar nessa classe, né? A classe que eu tô falando é a classe da equalização vital, que trabalha numa primeira instância a ativação do nosso feromônio, nós mulheres. É uma classe só para meninas, né? E por que eu criei isso? Porque eu mudei o meu corpo, né? Eu comecei em novembro do ano passado a fazer a ativação do feromônio no meu corpo e eu reverti um processo, né, de menopausa. Fazia 1 ano que eu já estava na menopausa, com diagnóstico médico inclusive, né? Ai, Jeane, linda, bom dia. Tô contando aqui para as pessoas, Jeane, você sabe dessa criação porque você estava comigo, né, no momento que a gente estava fazendo um fundamento e que eu estava trazendo todas essas coisas. Então eu comecei a ativar o meu feromônio e eu reverti um processo de menopausa, né? E eu até então achei que fosse, isso aconteceu por 1 mês. Não, mas de lá para cá eu voltei com o meu ciclo normal, né? Então é muito incrível isso, né? E o que é isso? É a experiência. Quando a gente faz
Porque o que acontece? Quando eu acesso um conhecimento, o que eu tenho ali são pontos de informação. Vários pontos de informação. Que muitas vezes eles funcionam isolados para mim. Óbvio, isso vai me trazer mais possibilidades. Sim, conhecimento é poder. Conhecimento é aquele lugar onde a gente sai da ignorância e passa a ser senhor do nosso próprio destino, né? A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe onde a gente está indo e a gente começa a acessar essa possibilidade como algo maior. Mas muitas vezes esses pontos de informação, eles vêm isolados, eles não se conectam. A experiência vai permitir essa conexão. A experiência muitas vezes vai te dar acesso aos elos de ligação que formam todo esse processo, onde você pode conectar de uma forma a realizar as sinapses neurais, né? Sinapse é quando um neurônio se comunica com outro e através disso cria as faísquinhas que são, né? Todo o magnetismo que a gente tem dentro de nós. É quando a gente conecta uma informação com um elo de ligação que me leva a um estado maior e mais expandido de entendimento. Então, muitas vezes, eu percebo que tem muita gente gerando conteúdo, e isso é muito bacana, porque começa a levar informação para as pessoas, mas muita gente que gera conteúdo que só repassa a informação, né? Porque não teve o processo da experiência, então não vivenciou isso. A experiência é justamente quando você conecta essa informação com algo maior, quando existe uma sinapse que te traz uma consciência maior. Então eu conecto essa informação, eu acesso uma possibilidade que até então eu não tinha através da experiência, porque o meu corpo vivencia aquilo, o meu corpo experiencia aquilo e aquilo faz uma mudança, aquilo traz uma mudança efetiva, né? Na minha vida, na minha percepção, naquilo que eu tô envolvida. A experiência, ela te coloca dentro da energia. E é por isso que eu falo tanto e é tão importante. A gente tem vários outros estágios também que fazem parte disso, né? A criatividade é um terceiro estágio desse processo. Por que muita gente não chega ali? Porque desiste antes de vivenciar a experiência, não percebe a importância da experiência. Então ela não vai vivenciar isso e aí não chega no estágio da criatividade, que é o quê? Como eu desenvolvo esse processo que está dentro do universo da minha experiência de acordo com aquilo que só metaboliza para mim. Então eu tenho no meu campo ali uma possibilidade de criação e de realização que só eu posso dar. Se eu pegar para vocês, né, o exemplo dessa classe que vai acontecer agora no dia 1º, eu juntei toda a minha informação e trouxe a partir dessa informação a experiência que eu estou preparando para vocês. E é incrível, ontem a gente fez, né, eu e a equipe, a gente fez uma simulação da classe, da parte dos processos corporais e toda a parte de trabalho de corpo. E foi realmente incrível, porque o que eu estou propondo aqui é a experiência, é você entrar dentro do universo da informação que tem ali e se movimentar, porque a experiência é a informação na prática. Então uma coisa é ficar aqui falando e estar no campo das ideias e trazendo uma série de possibilidades para vocês acessarem, sem permitir que vocês entrem nesse espaço de experimentar aquilo que está sendo proposto, né? Então, quando a gente terminou ontem, a gente estava extremamente expandido dentro da possibilidade da experiência. Porque quando você entra na experiência, as sinapses acontecem. Bom dia, Terê. As sinapses acontecem e o seu corpo começa a vivenciar aquilo que na informação você não consegue acessar. E aí quando você percebe os elos de ligações que tem ali, como o teu corpo começa a reagir a partir da experiência, você começa a acessar níveis mais avançados de percepção. E aí entra o terceiro estágio, que é a criatividade. Então é aquilo que eu posso fazer e que só eu posso fazer. Quando eu conecto a informação com a ação dessa informação, quando eu trago a
a ação dessa informação, que é a experiência, eu começo a acessar níveis mais avançados de percepção. Então, grande parte das pessoas não chegam no processo da criatividade. Então, eu vejo muito, né, nesse processo de facilitação, das pessoas falarem: eu sou refém do quase, eu sou a pessoa que mais fica refém do quase. O que é o refém do quase? Eu estou num processo onde as coisas estão andando, as coisas estão fluindo, eu percebo que muita coisa está se aproximando e eu consigo acessar e eu consigo transformar. Mas na hora de estabelecer uma mudança ou de fazer uma atualização, que é um termo que a gente usa muito quando a gente fala de processos de expansão de consciência, de criação, criação efetiva, né? Criação consciente, criação ativa, é levar isso para um estágio de que eu posso realmente criar algo mais grandioso, aquilo que não tem aqui ainda, acessar aquilo que ninguém pensou. E às vezes pode parecer uma ideia tão boba, alguma coisa tão sem muito sentido do que comercialmente está sendo vendido ou do que comercialmente todo mundo fala. Mas aí é quando eu deixo de ser um replicador daquilo para ser um criador daquilo. Então a criatividade é esse pequeno detalhe que me permite atualizar além. Então quando você tá naquele lugar, né, onde você fala, puta, vou dar um exemplo aqui bem bobo, tá? Dos processos seletivos. Às vezes a gente entra, né, em processos seletivos e você passa pela primeira fase, passa pela segunda fase, passa pela terceira fase. Você vai até o final. Aí quando chega na possibilidade de aprovação, daquela que você tá vindo bem e tá numa curva ascendente, vão lá e contratam outro candidato. Você fala: nossa, mas o que aconteceu? Em algum momento você se perdeu nessa sinapse, nessa possibilidade. E é esse terceiro estágio, que é quando a gente é convidado, né, pela situação, pelo entorno do que envolve aquela experiência, a trazer algo novo. E se você é um replicador de informação, você não acessa algo novo. Você vai acessar algo novo quando você vivenciou a experiência na prática. É meio que esse lugar comum que a gente, né, fala sempre, de você permitir que as moléculas do seu corpo se movam a partir daquela realidade, né? E isso você vai conseguir quando você tem a experiência. Então o que eu vejo é muita gente replicando conteúdo, né? Eu vou replicando conteúdo, eu vou falando mais do mesmo, eu vou repetindo todas as frases prontas, todas as frases de efeito, mas é como se fosse uma grande espuma, né? Você vê aquela grande montanha de espuma, aí você vai colocar a mãozinha lá, cadê o sabão? Cadê aquilo que está realmente fazendo essa espuma? Porque essa espuma, ela vai, com um sopro, ela vai simplesmente sumir. Se tem o sabão lá, ela continua sendo produzida. O sabão é a experiência, né? Então, quando eu falo dessa importância, a gente tem ainda um quarto nível, né, que eu vou comentar aqui justamente porque vocês pediram para entender, que é a sabedoria, né? É quando eu pego os 3 primeiros níveis, né, que tá no nível do conhecimento, que são os pontos todos de informação. A experiência me permite ligar esses pontos de informação para ter um entendimento de tudo aquilo que tá realmente... a Jane tá falando aqui, o movimento, exatamente. É quando eu permito que o movimento aconteça e me movimento junto com ele, né? Porque eu posso só olhar o movimento e ser um espectador. E eu posso entrar nesse processo e interferir no movimento. A minha proposta para vocês aqui, quando a gente fala de experiência, é quando eu interfiro no movimento. Eu percebo que existe um movimento, mas eu posso interferir nele. Porque eu ando junto com ele, eu me movimento com ele. E à medida em que eu estou me movimentando com ele, eu interajo. E aí entra a criatividade, né?
Porque aí eu vou entender o que está disponível aqui só para mim com relação a essa experiência que eu posso trazer e agregar algo maior, né? Essa é a parte da criatividade. Então, se eu não passei pelo estágio da experiência, dificilmente eu vou chegar no nível da criatividade. E aí a criatividade é aquilo que eu posso fazer autoral. É quando eu paro de simplesmente replicar, né? Falei aqui errado. Replicar conteúdos ou replicar mais do mesmo. Eu paro de ser o papagaio da repetição e eu passo a entender que a minha energia, aliada a esse nível de experiência que eu estou acessando, me permite criar algo que ninguém criou, me permite ser algo que ninguém foi, trazer algo que ninguém trouxe. E aí eu começo a ter uma diferenciação autoral. Aí eu começo a ter uma possibilidade daquilo que eu estou trazendo para o mundo, né? E esse é o terceiro estágio de como a gente absorve informação. Então vejam, a possibilidade de criar, ela não está só relacionada ao mundo de quem facilita, ao mundo de quem cria classes, ao mundo de quem... Não, você pode, todo mundo pode, nós todos podemos. A gente só vai passar por esses estágios percebendo o que eu posso captar e o que eu posso receber desse meu nível de experiência. E aí o quarto estágio, que é um estágio que eu vou dizer superior, não no sentido da superioridade, mas porque ele está num nível realmente de expansão maior, porque muita gente para no primeiro estágio, outras no segundo, né? Mas o quarto estágio é o estágio da sabedoria. E aí eu entro no como eu abri a live, né? A gente está na era do ser, não mais a era do ter. A gente está saindo dessa revolução, né? Da revolução comercial, né? Da revolução industrial para entrar na revolução agropecuária, que é onde a terra volta a ter força. A terra hoje é uma entidade viva, né? Da qual nós não só fazemos parte, mas somos a extensão. Então, quem não mudar a sua forma de se relacionar com o mundo, de se relacionar com a terra, quem não entrar na consciência, e eu vou dizer a consciência suprema, porque isso é trazer, sim, um nível de consciência mais avançado, de que, assim, a era é do ser e não mais do ter, não vai conseguir acompanhar esse movimento. Se você não mudar a sua maneira de olhar o mundo a partir de agora, que ele tá diferente, você vai ficar para trás. Você vai ficar replicando, você vai ser mais do mesmo, né? Uma coisa é replicar informação, replicar conhecimento. Outra coisa é você estar na ponta criativa da mudança. É se perceber como o presente que você é, né? O Dan fala muito isso. Qual é o presente que você é para o mundo e que você já pode se apropriar no reconhecimento dessa função? Porque todos nós temos. Eu tenho aqui alguma coisa que está disponível para mim e só para mim, que acessando vai me permitir trazer para o mundo algo maior. Você também tem essa possibilidade. E é aí que a gente vai para o quarto estágio, porque eu vou pegar os 3 primeiros que eu falei aqui, que é... Deu uma paradinha, mas voltou, né? Eu fico com aquele conhecimento no mundo das ideias. A experiência vai me permitir jogar esse conhecimento numa ação efetivamente. Então, a experiência ela vai me colocar na energia desse conhecimento, né? Como uma ação efetiva. Aí, acessando essa experiência, o meu corpo recebe e todas as minhas células processam isso, né? É quando a gente tem as sensações, é quando a gente realmente explora os nossos 5 sentidos e desenvolve o 6º sentido, né? Porque como a gente está no mundo do ser, não adianta mais estar vivendo só a sinestesia do corpo. Não que isso seja pouco, né? Porque quando a gente tem consciência do corpo, a gente entende que ele nos guia, né? O corpo nos mostra todos os caminhos e nos dá todas as respostas. Então isso não é pouco. Mas o 6º sentido, ele é acessado através da experiência. Se eu não tenho a experiência no meu corpo, eu não acesso o 6º sentido.
E aí quando eu acesso o sexto sentido, eu expando o meu córtex cerebral aqui, eu abro isso. E aí eu posso criar. Então quando as pessoas dizem eu faço tudo, eu faço classe, eu faço exercício, eu faço mantra, eu faço isso e aquilo, mas no fundo eu não atualizo, é porque você não vivenciou a experiência daquilo para que você possa ascender num processo de criatividade. A criatividade é o terceiro estágio desse processo de busca de informação, né? Então quando eu acesso a criatividade, eu começo a perceber o que tem disponível ali que está atrás do véu. Eu tiro o véu ou eu vivencio isso com a experiência. E aí eu acesso a criatividade disso e aí eu consigo atuar. E aí a gente vai para o quarto estágio. Se eu chego no nível da criatividade, o meu quarto estágio, ele vai falar da sabedoria, que é estar conectada com o que o mundo é hoje, com o que o mundo está se transformando, né? Então eu pego os 3 primeiros estágios e eu passo por valores, eu passo por ética, eu passo por princípios, né? Aí você vai falar, mas tudo isso aí não é conceito dessa realidade? Não. Existem vários conceitos dessa realidade que muitas vezes vai prender a gente num lugar menor e mais denso, mais sólido. Que são aqueles conceitos que a gente fala muito, sobretudo na classe do fundamento, né? Que é achar que eu só posso receber coisas se eu tiver mérito, né? É achar que tem sim um crivo do bom e do mal. Quando eu tô falando de princípios, valores, é outra coisa, é entender para onde o mundo tá indo, para onde a evolução tá emergindo, né? Porque a gente já não tá mais na era do eu vou dar aquele jeitinho, sabe a lei de Gerson que a gente tem aqui, né? A gente já ouviu muito esse jargão, é o jeitinho brasileiro das coisas. Eu vou dar um jeitinho ali, né? Eu vou fazer lá minha carteirinha do estudante para pagar meia. Eu vou lá dar um jeito, ninguém vai ver, sabe? Eu vou dar uma muqueada ali, se colar, colou. Isso não conecta mais com a nova era. Quem agir dessa forma vai acabar banido, porque não tem mais energia que sustente esse tipo de condução. Então, a sabedoria, que é o quarto estágio da nossa absorção de conhecimento e como a gente pode colocar isso na prática, é pegar esses 3 níveis e tudo aquilo que a gente faz e passar por esta cadeia de valores, né? Que é o que eu falo sempre e que algumas pessoas ainda não entendem, mas eu não tô criando para pagar minhas contas do final do mês. Uma vez uma amiga, né, facilitadora, falou, Kátia, como é que você faz, né, para estar nesse processo de criação e não entrar nessa ansiedade quando a coisa vai ou quando não vai, porque tem meses que são incríveis, tem criações que a gente faz que reverberam muito rápido e tem outras que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Primeiro porque ou as pessoas não estão habituadas ou não estão prontas para aquilo que você está trazendo para o mundo. Porque quando você faz algo autoral, muitas vezes você vai se deparar com isso, né? Porque eu estou trazendo para o mundo algo que eu não tenho uma chancela de uma franquia, de uma marca. Muitas vezes eu estou trazendo aquilo porque eu acredito naquilo, porque eu vivenciei. No caso dessa classe do feromônio que a gente vai ter agora, que é a equalização vital no dia 1º, eu tô trazendo para vocês o que foi a minha experiência de mudar o meu corpo, de mudar a minha relação com ele, de mudar a forma como eu produzo os meus hormônios, né? Mas isso reflete em um monte de coisa? Sim, tá aqui, eu sou a experiência viva disso para mostrar para vocês, né? Não é só do ponto de vista do meu ciclo ter voltado ao normal, mas é do reflexo que isso fez na minha pele, o reflexo que isso fez no meu cabelo, não do ponto de vista estético só. Óbvio que a estética também, né? A gente está num mundo onde a gente quer estar melhor, onde a gente quer se sentir bem, jovem, longeva, sexy. Então, lógico que isso tudo é a consequência. Então, a gente tem essa consequência de forma palpável, mas não é o resultado, né? É o processo. Felicidade não é um ponto onde eu vou chegar.
Mas é esse caminho que eu estou construindo todos os dias, né? Felicidade é a somatória de pequenos instantes. Então eu estou construindo e vivenciando isso todos os dias, né? Viver já é um desafio para a felicidade, né? Porque a vida é um acontecimento inédito. E se eu estiver disposta a ter a experiência para que eu possa criar uma vida que funcione para mim, eu não posso estar apegada a nenhum tipo de resultado, né? Isso é uma coisa que a gente está mudando, esse olhar para o que foi e é o mundo corporativo. Eu fiquei muito tempo ali, né? E a gente tinha uma cobrança efetiva o tempo inteiro com o resultado. Qual é o resultado que você vai trazer para mim? Qual é o resultado que vem disso? E aqui nesse mundo novo, onde a gente está vivendo a era do ser e não mais a era do ter, dane-se, não tem resultado. O que tem é esse acontecimento inédito, que é o dia a dia, como eu desbravo o meu dia a dia, como eu vivo a informação que eu recebo, como eu experiencio essa informação, como eu crio a partir dessa informação. E quando eu crio a partir dessa informação, quais são os caminhos que eu desenvolvo para colocar isso no mundo para um maior número de pessoas? E a sabedoria é isso. É olhar para essa criação que não é para pagar a conta do mês que vem, mas é para daqui 300 anos. É para o mundo que eu vou deixar. É a marca que eu vou deixar aqui. Algumas pessoas não estão nem preocupadas com isso, né? E não é nem no nível da preocupação, é porque talvez não acessou nem a consciência de que nós podemos passar por aqui fazendo a diferença enormemente. Eu posso fazer a diferença aqui no meu ambiente social, no meu prédio, onde eu estou morando agora. Eu posso fazer a diferença para os meus pacientes, para os meus clientes. Eu posso fazer a diferença para os meus alunos. Eu posso fazer a diferença para as pessoas que eu facilito. Eu posso fazer a diferença para a pessoa que está ali, ó, no farol, pedindo esmola, esmolando, né? De que forma eu faço isso? É aí que entra esse lugar do quanto essa experiência modifica a minha consciência sobre todas as coisas, né? Então, eu acho que esses 4 estágios são o processo pelo qual a gente faz a busca da informação e como ela pode realmente trabalhar para nós, trabalhar no nosso favor. Isso não é uma característica específica de um ou de outro, isso é uma possibilidade de todos. Se você seguir esses 4 passos que eu estou te dizendo e acessar a partir da experiência a transformação e os elos de ligação que você pode fazer com aquilo que o teu corpo está experienciando, aquilo que a tua mente está acessando em termos de espaço e se transformando. Porque quando a gente fala de espaço também é uma coisa que nem todo mundo tem a total compreensão. Espaço é quando eu esvazio completamente a minha mente e eu fico com aquele vácuo. Que a maioria das pessoas, quando se deparam pela primeira vez com essa sensação, entram naquele lugar de vazio, de achar que ferrou, que acabou tudo. É como se tivesse um abismo ali. Eu vou falar porque às vezes eu passo por isso também. Eu vivi esse processo com a mudança, né? Teve um momento aqui que eu falei, uau, e agora? Né? Porque tinha tanto espaço dentro de mim, porque tinha já um processo de mudança acontecendo, sobretudo a partir daquilo tudo que eu desapeguei, que eu fiquei, uau, o que eu faço com isso agora? Até perceber que esse é o verdadeiro espaço, né? Eu fiz até um post falando disso, né? Esse é talvez o caminho sem volta, que representa aquele livro em branco, sabe? Um livro aberto, com páginas em branco, onde você vai escrever. Você tem total liberdade para escrever e ser o que você quiser a partir daquele momento. O quanto a gente está disponível realmente para acessar essa possibilidade. Porque se eu não tenho a experiência que me leva a uma possibilidade de criar algo, eu fico sem saber o que fazer com todo aquele espaço, né? Então a minha proposta para vocês é que a gente passe agora a vivenciar a experiência em tudo que a gente faz. É entrar neste espaço, é acessar quais são as sinapses que estão disponíveis ali para que eu possa trazer a minha informação e o meu conhecimento para uma ação efetiva. E quando eu percebo isso, eu começo a entender como eu, Catiane, como você,
seja quem for, vai atuar e criar a partir daquela possibilidade nova. E aí isso é autoral, isso é só seu, isso é a sua energia somada à sua experiência. E aí a gente tem a criatividade, né? E aí, acessando isso, você cria algo importante, você cria algo novo, você cria algo que não existe ali, né? Então, muito do processo de criação é esse lugar. E as pessoas ficam, mas como fazer isso? Você tem que passar pelo teu nível de experiência. E não é, a experiência não é você não tem uma técnica, né, específica. Ah, não, só pessoas que têm essa técnica vão vivenciar. Não, você tem que entrar na energia. Você tem que experienciar aquilo no nível do teu corpo, no nível das suas células, né? E no teu nível mental também, porque isso é uma outra coisa que cria uma miopia enorme, né? Porque a gente ouve muito falar, a mente é ego, a mente é ego, a mente é ego. Tá, a mente em primeiro plano é ego e é ela colocando você num espaço extremamente contraído só de um sistema de crença, porque a mente vai trabalhar a partir do sistema de crença que ela conheceu. Então eu tiro a mente do caminho, não é colocar ela numa caixa e trancar, mas é perceber que eu posso usar a minha mente ao meu favor. Então é tirar o sistema de crença que está ali e perceber como ela pode atuar para mim. Porque quando eu acesso uma linha temporal, que é esse lugar frequencial que a gente tem, que a gente faz muito isso com puxão, a gente faz isso muito com SOP, a gente faz isso com Tamiana também, que é colocar você num outro nível, numa outra dimensão, na dimensão do tempo, que é a quarta, onde eu tiro a mente lógica, mas eu não tenho como abafar, a mente tá ali. Então é meio que, como eu posso trazer o máximo de potência desse órgão que tá aqui, do meu cérebro, e de como é o funcionamento dele, né? Então em vez de entrar nesse lugar dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções e das crenças, é entender que eu posso programar minha mente para que ela crie, para que ela possa fazer a sinapse dessa experiência, trazendo uma possibilidade de criação que só está disponível para mim. E aí eu passo esses 3 processos que a gente acabou de falar aqui, pelos valores, pelos princípios, e isso é só estar alinhado com esse mundo novo, tá? Não é querer ser a Madre Teresa de Calcutá, não é nada disso, tá? Porque não tem nada de errado com nada, não tem o certo, não tem o errado, tem aquilo que vai funcionar para você. Mas é poder fazer a criação disso pensando nesse mundo novo, né? Então, quando eu falo para vocês da experiência que eu quero trazer para vocês com essa classe do dia 1º agora, que é a equalização vital, é porque a gente vai ter uma parte, a gente tem, né, o dia inteiro de classe, então a parte da manhã é uma parte teórica, onde eu vou trazer todos esses pontos de informação para vocês. É muito conteúdo. E na parte da tarde a gente vai trazer a experiência para o corpo. Então a gente tem 7 vivências. São 2 processos corporais, o de ativação de feromônio, de estimulação de feromônio. Aí a gente tem exercício para o aumento da potência orgástica, que é trabalhar o teu corpo e toda a tua musculatura, que não é só a pélvica, mas toda a musculatura, né, da sua cintura para baixo, para trazer tônus para toda a tua região do assoalho pélvico. A gente vai ter musculação, uma musculação pélvica, que é justamente aquele trabalho para evitar a incontinência urinária, para evitar a queda de bexiga, queda de períneo, cirurgias que você eventualmente tenha que fazer com o passar dos anos, né? A gente vai ter exercícios de pompoarismo, que eu tô vendo que a Lu tá aí, a Luzia, e a gente tem falado muito, e eu tô entrando no mundo dela para trazer mais informação e trazer mais conteúdo para vocês, principalmente prático nesse lugar, que aí o pompoarismo já vai trabalhar num outro nível, né? É no conhecimento, né? É na consciência corporal do nosso sistema reprodutor, de como a gente utiliza, porque a gente tem várias possibilidades, né, no nosso sistema reprodutor. E isso eu não vou dar spoiler aqui, isso você vai precisar vir pra gente falar sobre nessa classe. A gente tem um exercício que
vai trabalhar o desenvolvimento da Kundalini, para que a gente tenha consciência de que nós temos uma energia vital e que a gente pode expandir ela para o nosso corpo todo. E um exercício orgástico, para a gente acessar esse estado de ser orgástico, porque as pessoas vivem o orgasmo nessa realidade também de uma forma totalmente primitiva, né? É um volume de energia que se chega a um ápice e num segundo aquilo se esvai. Como seria se eu pudesse distribuir essa energia no meu corpo inteiro, para todas as minhas células, e ter 24 horas orgásticas num único dia? Como seria isso? Pois é, e é isso que a gente vai vivenciar, e é isso que a gente vai experimentar, né? Não que a gente não possa ter essa explosão, que ela é maravilhosa também, né? Mas como seria se eu pudesse aproveitar isso, levando essa expansão para cada célula do meu corpo e mantendo essa energia ativa randomicamente, ressonantemente dentro do meu corpo, vocês percebem? É isso que a gente vai ver nessa classe, né? E aí a gente vai ter uma vivência de 21 dias. Durante 21 dias, a gente vai estar junto num grupo. A Lu tá falando aqui, tá no banho, recebendo a energia de contribuição, que vai ser incrível, sua linda. A gente vai ter 21 dias de monitoramento. É uma mentoria que eu vou dar com vocês, com uma pessoa exclusiva que tá desenvolvendo toda essa programação, onde nós vamos todas juntas colocar em prática todas essas ferramentas que a gente vai ver nessa classe. Então a gente vai ter 21 dias para transformar o nosso corpo. E eu vou estar com vocês. Então vocês vão ter uma vivência por dia. Isso é a experiência, gente. Essa é a experiência, né? Porque aí vocês vão estar junto comigo e a gente vai estar junto fazendo essa jornada. Porque se eu transformei isso no meu corpo, eu sei que pode. E eu sei que vocês podem também. É só uma questão de escolha e viver intensamente o que toda essa experiência tem para trazer para nós, né? Então basicamente é isso, meus amores. Eu entrei aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Essa classe vai acontecer agora no dia 1º de maio. A gente já tem formulário dela. Ela é online. Essa primeira experiência vai acontecer de forma online. E eu espero você. Se você perceber que nessa livezinha, nesse bate-papo rápido de hoje, tem conteúdo que sirva para alguém que você conhece, para alguém que você gosta, para alguma mulher que está nesse lugar de se perceber, né, como um ser infinito, totalmente ativo e altivo, aperta aqui no aviãozinho, manda o conteúdo para que a gente possa ter mais pessoas nessa classe, para que a gente possa realmente mudar o nosso corpo a partir das nossas escolhas, e para que a gente possa viver a experiência, para que a gente chegue em todos os níveis que a gente tem da busca do conhecimento e da aplicação dele, tá bom? Um beijo enorme para vocês e a gente se vê amanhã.